Olha lá para ele que ele faz o sinal. Atenção. Olá, boa tarde a todos, eu sou o Lucas Lorde, estamos começando aqui um programa novo aqui entre eu e o Araújo, somos os apresentadores do Pense Comigo e agora vamos apresentar um novo programa aqui, Papo Reto, e nesse Papo Reto aqui vamos falar do livro do Araújo, seu próximo lançamento, Um Brinde ao Nada, que tem data marcada para dia 9 de agosto na Livraria Nobel, o horário das 16 às 18. Então, a expectativa aqui do Araújo é muito grande. O Araújo, você está com muita expectativa? Como você acha que vai ser esse lançamento? Porque eu vou nesse lançamento, estou com grande expectativa, estou muito otimista, porque esse livro aqui é um grande marco para você, né? E outra coisa, assim, Araújo, eu quero que você fale assim para mim, a sua expectativa para esse livro, e eu vou emendar uma outra pergunta. Porque eu lembro que quando você lançou o Ódio Solto no Pasto, que foi seu outro lançamento lá em 2022, você falava assim bastante, não é spoiler, mas você falava bastante trechos da história do livro, assim, bastante passagens. E nesse livro aqui você não fala muito. Você não fala muito assim de trechos do livro, né? Por que você não fala, assim, ao contrário do Ódio, por que desse daqui você meio que esconde o jogo? Eu começo agradecendo a sua audiência, mostrando este livro, Um Brinde ao Nada, de cabeça para baixo. Eu queria acrescentar que o lançamento, 9 de agosto, é um sábado. Isso foi pensado também para facilitar, para você se dirigir lá ao lançamento. A Livraria Nobel, que é o local do lançamento deste livro, ela fica na Avenida Barão de Tatuí, 867, e eu conto com a sua presença lá. Primeiro, a expectativa é grande, porque a divulgação é intensa, especialmente nas redes sociais. Eu também conto com a colaboração de uma legião de pessoas que replicam as minhas postagens sobre o livro. Eu faço postagens quase que diariamente. Essas pessoas replicam e o alcance é incalculável, né? Claro que nem todo mundo pode ir, claro que nem todo mundo pode comparecer no lançamento, mas quem puder, temos lá 2 horas, claro que não precisa ficar as 2 horas, passa lá, pega o livro, tira uma foto com o autor e encontra pessoas. Um lançamento é sempre uma atividade literária e social muito produtiva. A gente vai lá pensando que vai encontrar só o autor e o livro. Não, de repente você está saindo, você encontra um amigo que faz tempo que você não viu. Então, você acaba encontrando uma pessoa assim, e aí conversa, aí vai saindo e encontra mais gente. Lançamento de livro é um barato, assim, no sentido positivo, alegre e de grande satisfação, tá? Então está feito o convite para você. Inclusive lá, pessoal, a Livraria Nobel é um ambiente assim, muito agradável, um ambiente incrível. Eu já fui em outros lançamentos lá. Tem a área lá, a área de social, tem uma lanchonete lá para a turma fazer sua refeição, comer alguma coisa lá. Então é um ambiente incrível, pessoal. Vai lá na Livraria Nobel, lançamento dia 9 de agosto. E tem estacionamento amplo? Tem estacionamento também amplo, gigante. E se o estacionamento estiver, assim, diria, congestionado, cheio, tem uma rua lateral também que cabe muito, com muito espaço. E fica em área central também. Espaço não é problema. Não é problema, lá é bem grande a livraria. E, bom, isso quanto à expectativa. Claro que uma expectativa é sempre expectativa. Expectativa para lançamento de livros, assim, ela pode não se realizar e pode se realizar. Ela pode se realizar com a atenção dos leitores. E, para isso, eu sou bastante otimista, tá? Aquilo que eu te falei. É um livro bom, creio que sim, já recebi retornos muito positivos. Isso faz a gente ter um termômetro, né, da receptividade. Isso coloca uma injeção de ânimo, de otimismo e de possibilidades, tá? Então, quanto à expectativa, está respondido. Quanto à diferença entre o spoiler que eu dava sobre o meu primeiro romance publicado, O Ódio Solto no Pasto, e este segundo romance, quer dizer, livro de ficção publicado, que eu dou menos spoiler, é pelo seguinte: este é um livro mais enxuto, tem um
um único foco de trama narrativa, que é a espoleta para o desencadear da história. Então, se eu disser o que realmente acontece, eu tô assim, completando o spoiler, entendeu? Então, porque além dele, não acontece só a ação que deflagra a trama, acontece também os motivos, os mistérios, os fantasmas, os demônios que atiçam os personagens e que fazem com que eles gravitem em torno dessa trama, com uma narrativa diferenciada, que inclui uma sequência de vozes de pessoas que participam da história, direta ou indiretamente. Então, o sentido deste livro, acima de tudo, é o mistério que ele contém. O mistério no seguinte sentido, de ser uma trama inspirada em fatos reais, que, além de contar o que acontece no sentido do que deflagra a ação, você também conta os elementos que levaram as pessoas a essa ação. E o resultado delas, a dor, o sofrimento que ela causa. E é uma história que muita gente vai reconhecer, a história real que inspirou, mas muita gente vai além também, porque o livro não conta só a história. Ele fala, repito, dos elementos que conduziram as pessoas a ela. Ao passo que o livro anterior, ele contava, é um livro mais extenso, tem 306 páginas, conta a história de um aventureiro, cada aventura é uma história diferente, de modo que, quando eu cito uma, duas ou três aventuras, existem outras sucessivas. Então, tem bastante coisa que acontece lá. O livro é muito assim, cheio de acontecimentos. Então, se eu conto 1, 2, 3 acontecimentos, eu estou falando de 5% do livro. Entendeu? É que nesse livro aqui, você dá um spoiler, como é uma história mais enxuta e mais única, se der um spoiler aqui, pode dar um spoiler muito grande, assim, uma porcentagem muito grande da história do livro. Enquanto no Ódio, na história do Ciro Vale, era tanta história, vamos supor, você falasse alguma passagem lá do Ciro, significava assim, uma passagem entre 100, por exemplo. Então, não interferia muito na experiência do leitor, né? Exatamente. Lembrando também que Um Brinde ao Nada está disponível na Amazon em e-book, em formato online. Para quem não sabe, e-book é o formato online que você pode ver direto no seu celular ou no Kindle. No Kindle, que é uma ferramenta. Então, então, na Amazon é apenas online, não é físico na online. E também vem no celular. Então, na Amazon não é físico, é online. Assim, a gente pode pensar no futuro na Amazon ter o físico também, mas por enquanto na Amazon é o livro online, pessoal. Eu recebi uma emocionante resenha de uma senhora que mora no Nordeste. Vou até falar o nome dela, se tornou uma amiga. O nome dela é Vera Cohen. Ela fez uma resenha maravilhosa deste livro, que me ajudou a entender o quanto eu aposto nessa história, aposto no sentido positivo da qualidade literária dela. Porque uma coisa é o autor achar que o seu livro é bom, e normalmente ele acha, tanto que quando ele coloca para publicação, quando ele publica o livro, é porque ele já tem uma maturação dessa história suficiente para fazer esse ato, publicar o livro. Mas ele pode estar enganado. Então ele depende de visão de leitores, de leitores experimentados, experientes, que têm uma visão crítica da literatura acima da média, que é o caso da senhora Vera Cohen. Ela é uma leitora, ela faz diariamente resenhas, fala sobre livros, o mundo dos livros. Sim. Você ficou bastante emocionado, né? Fiquei bastante emocionado. Porque, assim, você escreve uma história e uma leitura muito qualificada, ela leu sua história e falou que gostou da história e deu os pontos dela, o que ela achou da história. Então, isso para um leitor é muito gratificante, é muita satisfação, né? Eu postei nas minhas redes a resenha que ela fez. Tá? Quem quiser verificar, é só consultar. Isso é um reconhecimento do trabalho, né? Na minha rede, exatamente. Um feedback de um leitor é um reconhecimento de todo um trabalho do escritor, né? E também já tive outros retornos positivos, muito bons. Sim. Então, de pessoas que são muito sinceras e muito criteriosas na análise de obras literárias e que me deram retornos muito positivos. Isso me animou muito. Eu espero que os próximos leitores, a partir de agora, que já estão adquirindo o livro, e a partir do lançamento também, irão me dar esses retornos. Claro que
eventualmente pode acontecer de alguém não gostar. Literatura também é gosto, além de qualidade, de critério, de rigor de construção, de rigor do que eu chamo de carpintaria literária, o modo de fazer, de construir um livro. Mas também é gosto. Tem gente que gosta desse tipo de trama. Tem gente que não gosta. Tem gente que prefere uma trama leve. Essa é uma trama impactante de tirar o fôlego. Sim. E tem um assunto também, Araújo, que você falou assim que uma vez que o escritor envelhece que nem vinho, né? Ele vai ganhando experiências ao longo da vida. Porém, tem um lado... tem dois lados, né? Tem um escritor que, por exemplo, aos 20 anos já publica vários livros. Porém, esses mesmos livros que ele publicou, se ele tivesse publicado aos 50, 60 anos, ele poderia ter desenvolvido ainda mais o livro poderia ter, tendo um acabamento ainda melhor, uma história, um desenvolvimento ainda melhor do que se ele tivesse publicado aos 20. Isso aconteceu com você, né? O Ódio, a primeira versão do Ódio Solto no Pasto, você fez quando você tinha 30 anos. E agora que você publicou recente, com toda essa experiência que você adquiriu nos últimos anos, fez o Ódio Solto no Pasto um livro ainda melhor do que se você tivesse publicado lá quando você terminou ele, a primeira versão, aos 30 anos. Como que administra isso para um escritor? O que seria melhor para ele? Porque também tem o lado que ele perde um pouco do tempo, né? Ele publica só quando ele tem uma idade mais avançada, sendo que ele poderia ter ganho tempo publicando um livro mais novo. Porém, esse livro mais novo que ele publica poderia ser um livro melhor, com ele publicando, com ele tendo mais experiência. Então, como que administra isso? O que é melhor? Você publicar um livro quando você tem mais experiência, para o livro ser um livro melhor, ou você publicar um livro mais novo, porém esse livro tendo uma versão, assim, não estou dizendo com uma versão pior, uma versão boa ainda, mas assim, um livro que poderia ter sido melhor se fosse publicado mais para frente. Como que administra isso? O que é melhor, publicar quando você é mais novo, mais velho, ou tem esses desafios? E no seu caso, você não conseguiu publicar por muitas dificuldades, você não conseguiu publicar seu livro quando você era mais novo. Você tem algum arrependimento disso? Você tem alguma tristeza quando você pensa nisso? Ou você achou melhor realmente que os livros que você publicou foram publicados no momento certo, no tempo certo? Primeiro, há várias vertentes a serem consideradas dentro da pergunta que você acaba de fazer. Vou tentar resumir. O processo de aprendizado e maturidade da escrita, da construção de contos e romances, que são as áreas em que eu atuo, ele é muito lento. Você pretende publicar o mais rápido possível, que, no caso literário, são aos 20 e poucos anos. Eu quis publicar aos 20 e poucos anos, mas era impossível, porque era uma outra época de dificuldades, você dependia 100% das editoras, que não dão atenção a quem está começando. Então, ao mesmo tempo em que eu não pude publicar aos 20 e poucos anos, eu escrevo desde a infância e passei pelos 20 anos e 20 e poucos anos escrevendo e continuei escrevendo até quando pude publicar. Essa intensidade e sequência de escrita me levou a uma maturidade que eu não tinha aos 20 anos. Certo. Então, desse modo, eu publiquei após os 50 anos, comecei a publicar após os 50 anos. Do ponto de vista da obra e da qualidade literária, foi muito positivo. Hoje, ou seja, quando você publica nessa altura da vida, você corre muito menos risco de se arrepender do que publicou, porque você publicou uma obra num estágio em que você tinha alcançado uma maturidade literária após os 50 anos, isso habitualmente acontece, do que aos 20 anos. Quando eu tinha concluído o livro O Ódio Solto no Pasto, eu tinha 32 anos. 32 anos. Já era um bom livro, mas ele ficou muito melhor com o meu aprimoramento da técnica narrativa, com as revisões que eu fiz do livro, e quando ele foi publicado em 2022, quando eu já tinha 61 anos, com certeza ele estava um livro muito melhor do que quando, na versão original, quando ele foi concluído em 1993. Entendi. Esse livro que está sendo publicado agora,
Brinde ao Brinde ao Nada, também levou muito tempo para ser publicado, levou 20 anos. Eu escrevi em 2005. Várias revisões, vários escritas e reescritas, várias leituras, de modo que, quando ele está publicado, ele está um texto amadurecido. Então, você vê que é muito lento o aprendizado e o aprimoramento da técnica da escrita. Sim. Não que não haja escritores que consigam publicar bons livros aos 20 e poucos anos. Existem, sim. Mas é mais fácil, habitualmente ocorre mais, de um escritor publicar obras melhores após os 40 anos. Isso acontece na maioria dos casos. Sim, entendi. Tem casos e casos. Então, isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um programa Papo Reto. Obrigado pela audiência. Você quer deixar alguma palavra final, Araújo? Rapidinho. Compareçam no lançamento do meu livro, 9 de agosto, das 16 às 18 horas, na Livraria Nobel de Sorocaba, Avenida Barão de Tatuí, 867. E vai ser um encontro muito legal. É o livro aproximando o autor, do leitor e da leitora. Obrigado. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. E fechou.